viver, sonhar, crescer, amar, cair, se levantar. Oi, oi, oi! Seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Sonhar e Realizar. Eu sou Angélica Oliveira, mentora e treinadora de comunicação, vendas e business. Estou falando diretamente de Orlando para você, imigrante, assim como eu, saiu da sua terra natal e foi viver um sonho em outro país, em uma outra cultura. E no meio do caminho, o desafio é o meio do caminho, né? Nem tudo era talvez como você imaginasse. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial, com uma história incrível. Você precisa ficar até o final. Aproveita e já se inscreve no canal para você receber as suas notificações, porque toda segunda-feira tem episódio novo. Se inscreveu? Agora se prepara para receber. A Aline, ela tá aqui há 8 anos. Ela já está casada, né? Tá com o marido já há 20 anos, quase 20 anos. Estávamos fazendo as contas aqui. Tem 2 filhos e uma história muito top. Então aqui você vai ter insights, você vai ter um monte de coisa boa. Fica até o final e vamos receber a Aline. Muito obrigada, Aline, pelo seu sim, pela sua disposição em estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história, né, minha trajetória. E estou muito feliz de poder compartilhar esse momento, né? É um prazer. E como é que, assim, o que aconteceu que você resolveu vir para cá? Com 2 filhos, há 8 anos atrás eles eram até menores. E aí, como é que estava a vida no Brasil? Você é de que estado? Estava bem complicada. Nós tínhamos uma empresa há 10 anos, né, a Refrigeração Grativol na época. Uhum. E eu também era cabeleireira, estava estudando ainda na época. E muito complicado em relação às taxas no Brasil, os impostos altíssimos. E a gente queria crescer, mas não conseguia crescer. Entendi. Né? E 2 anos atrás, antes de nós virmos, eu conversei com meu marido, falei, eu queria muito ir para os Estados Unidos. Aí ele, mas por que Estados Unidos? Falei, eu tenho uma paixão. Tenho uma paixão por Nova York, tenho uma paixão por Orlando, pela Disney. E a gente sempre vê o lado bom, né? O lado bom. Sempre tem. E meu marido sempre falava, tudo tem o lado negativo também. Em todo lugar. Então, vamos ver a parte positiva, mas vamos ver como é que vai ser também o lado negativo. E nós conversamos muito, né? Ver a parte de visto e tudo. Você nunca tinha vindo nem para passear? Não. Era só o que você gostava mesmo? Só que gostava. A gente, quando é criança, né? Vê muito filme, ainda mais a área de Nova York ali, né? Então, tem muita coisa que a gente gosta, assim, que a gente se identifica. E eu me identificava muito com isso. Então já era um sonho de criança? Já era um sonho de criança. Uau, que legal. E aí? E aí, a empresa realmente já não estava indo muito bem, mas a gente queria algo novo, né? Nós vendemos a empresa e aí deu tudo certo para a gente vir e tal. E primeira vez, eu vim direto. Assim, não imaginava como é que seria, né? Eu nunca tinha vindo. Você veio aqui. direto, sem saber. Direto. E queimou a ponte do retrocesso, né? Porque você falou que vendeu a empresa, se desfez das coisas no Brasil. Me desfiz de tudo. E vocês pensaram assim, vamos tentar, se não der volta, como é que foi o acordo da vinda? Teve esse acordo ou não? Tipo, vai ter que dar certo. Não, vamos deixar isso aqui, que se acontecer alguma coisa eu volto. Como é que foi? Não deixamos nada. Tinha que dar certo, então. Tinha que dar certo e foi um acordo, assim, bem sério. Porque eu e meu marido conversamos assim, olha, pode morrer pai, pode morrer mãe, os familiares, e a gente não vai voltar, porque a gente tem um foco. Uau! É o nosso foco, assim, o nosso objetivo mesmo, de ter a documentação, de poder ter o ir e vir. A gente queria muito isso, né? Então, quando a gente conversou e decidiu, né, e foi bem difícil, porque a minha filha não veio. Veio eu, meu marido e o meu filho. De quantos anos? Marcelo estava com 7 anos na época. Né? E foi difícil deixar minha filha lá. Com quantos anos? Né? Ela estava Ela tem 21, na época ela estava com... Adolescente. Com 14 anos. E no próximo ano ia ser os 15 anos dela e eu não ia estar lá. Uau! Então foi uma decisão, assim, bem difícil.
Mas a Carol, ela foi criada pelo pai, né? Ela, com o pai e a avó, e ela nunca morou comigo. Mas a gente tinha uma ligação muito forte. Tanto que dava para estar junto, a gente estava junto. Porque quando eu casei, eu fui morar no sul do Rio, que era Resende, uma cidade mais tranquila. Eu vejo que Deus já estava preparando a gente para esse tempo, né? De vir para cá e ficar longe da família. Então, nós ficamos lá esse tempo. E finais de semana eu ia e ficava com ela. Então, quando nós decidimos vir para os Estados Unidos, o pai dela não deixou. Até porque não sabia como ia ser. Imagina o coração dele também. Claro. Né? Como que vai Aqui ser? tá tranquilo e lá, como é que vai ser, né? Sim. Entendo. Então, quando eu consegui o visto, né, de estudante, tudo, foi um processo. E aí ele viu que a gente estava conseguindo se estabilizar. Aí liberou. Depois de 4 anos, a gente aqui, que a Carol veio. Uau! E como é que foi seu começo? E por que Orlando? Como é que foi, assim, esse começo? A gente tinha uma amiga aqui, então foi mais fácil. A gente viu que o clima era igual do Rio. Ia ser fácil de se adaptar aqui, né? Eu acredito que sim, né? Na época, a gente... Então, vamos para Orlando. Tinha uma pessoa para receber. Eu acho que quando tem uma pessoa para... Muda tudo. Para te receber, fica um pouco mais fácil. Não que vai ser tudo fácil, né? Minimiza. O meu marido fala que viver no exterior, a gente chega no negativo. Porque a gente não sabe a cultura, a gente não fala inglês. As pequenas coisas, eu falo que são, assim, coisas simples, se tornam um desafio. Sim. No comecinho, não é? Sim. Não sei como foi pra você. Pra mim, as coisas mais simples, eu falava, meu Deus, eu não sei fazer isso, eu não sei falar aquilo, eu não sei onde eu encontro aquilo outro. E falaram assim, nossa, você é cabeleireira, faz um curso de depilação, ou um curso, né? Eu fui fazendo alguns cursos para poder ajudar no meu currículo, né? Mas não imaginava. Cheguei na limpeza, trouxe progressiva do Brasil, trouxe alguma coisinha para começar, mas também não trouxe tudo. Eu poderia ter trago mais coisas, depois eu fiquei assim, poxa vida, falam que é tudo barato aqui, eu poderia ter trago, mas o início é tão difícil, então faltou material para eu começar a atender. Né? Eu poderia ter trago o meu secador do Brasil, era muito melhor do que eu comprei aqui. Entendi. Poderia ter trago as escovas e tudo, e não trouxe. Então, a gente começa na ralação. Eu trabalhei 4 anos na faxina. Você estudava? Eu estudava. Fazia faxina? Fazia faxina. Tinha que cuidar de casa, marido, filho, e ainda fazia cabelo? Ainda atendia à noite, final de semana, quando dava. Não, eu acho maravilhoso você falar isso, porque às vezes tem gente que está assistindo e vai ver seu resultado hoje e fala, nossa, do nada. E se do nada, teve muita coisa acontecendo, né? Muita coisa. Você nunca passou por isso de alguém falar, nossa, mas tão rápido, seu salão, isso e aquilo. Mas tem uma história por trás. E às vezes a pessoa está nessa fase da ralação e precisa de uma inspiração. Sim. Porque ela fala, será que isso não acaba? Você já teve esse sentimento? Fala, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu não estou patinando? Eu sempre falo, né? Tudo passa. Tudo passa. É difícil no início. É difícil estabilizar, né? Porque é muita coisa. Pagar o aluguel não é fácil. Às vezes o meu aluguel, quando eu cheguei aqui, era super barato. Mas a gente não... Às vezes, no último dia, era aquele último dinheirinho que entrava para completar o aluguel. É puxado. Né? Já passei semanas aqui de ter $20 para passar a semana e passar a semana toda comendo frango. Ninguém vê essa realidade, né? Todo mundo acha que é tudo muito fácil. Então, não foi fácil. Ainda mais em Orlando, né? Eu sempre falo que a Flórida é o melhor estado do Brasil, porque aqui tem tudo. Orlando, especificamente, tem tudo que tem no Brasil, que é bom por um lado e ruim por outro, porque a gente não desvincula, de certa forma, né? Fica preso à comunidade. Mas nós estamos na terra da diversão, mas nós não estamos de férias. Muita gente não entende isso. Nós estamos na terra do lazer, da diversão, mas nós moramos, vivemos, trabalhamos. Então, não é tão simples assim, né? Eu tenho passe da Disney e eu não vou desde dezembro. A gente já está no meio do ano. Né? Porque a correria é muito grande. Que é outro desafio, que se você não bate o pé, você não vai. Sim, é verdade. Mas, assim, no início, né, o meu marido, ele é mecânico. Uhum. Então, a gente achava assim, poxa, mecânico, vai arrasar, vai fazer muito dinheiro. E no 3º ano que nós estávamos aqui, roubaram o carro dele com todas as ferramentas. Meu Deus. Ele fazia atendimento a domicílio. A domicílio.
E ele comprava alguns carrinhos no leilão, ele começou, né? E reformava e vendia. E eu não sei se essa pessoa já estava de olho, porque a gente deixava num estacionamento da igreja que a gente frequentava naquela época, e roubaram tudo. E aí ele vendeu os carros mais baratos para poder se livrar logo do problema, né? E agora, o que vai fazer? Porque comprar tudo de novo era muito caro. E é estranho ouvir isso em Orlando. Assim, é até esquisito, né? Roubaram o carro com tudo dentro. Oi? Né? Como assim? Não é comum aqui. Não é que não tenha, mas não é comum. Então, eu imagino em qualquer lugar do mundo, você roubado não é bom, mas o susto, né? Tipo, como assim? Foi uma noite. Ele deixou o carro lá porque precisava levar o carro para um cliente. Deixou, quando chegou de manhã, quebraram os vidros do carro, levaram tudo. Ele ficou sem nada. Então, foi um mês, assim, muito difícil para ele, né? Até ele se reencontrar. Aí, um amigo nosso deu uma oportunidade para ele começar no piso, né? E hoje, graças a Deus, depois de tudo que ele passou, teve que reaprender muita coisa. Ele não tinha, a gente não tinha dinheiro para ele investir na mecânica de novo, né? E ele tem a companhia dele de piso hoje. Uau, que legal. Você vê todo desafio, todo problema, toda crise por trás tem uma oportunidade. Com certeza. A gente só precisa conseguir identificar. Mas todo desafio, às vezes a pessoa passa por um momento, se ele não tivesse passado esse assalto, não que tenha sido bom, Sim. mas é extrair o melhor, porque certeza. talvez ele estivesse na mecânica até hoje. Com certeza. E, assim, ele é um ótimo mecânico. Tem muitos clientes, ainda mais mulheres, Que ficam pedindo ajuda. Às vezes liga, Maico, por favor, ele às vezes ainda dá uma ajuda, mas é bem difícil essa área aqui, né? E comigo também não foi fácil, porque todo mundo falava, você não vai conseguir. Eu encontrei muitas pessoas no meu caminho que falavam que eu não ia conseguir. Uau. A licença é difícil, não, tem que... Sabe, essa área é muito difícil, você não vai conseguir, não vai dar certo. Ai, por que você está fazendo assim? Isso que você está fazendo não vai dar certo. Ai, sabe? E como que você reagia, Aline? O que passava na sua cabeça quando você escutava Gente, eu acho assim, hoje eu ajudo tantos profissionais. Eu queria que tivesse alguém lá atrás que tivesse me estendido a mão. Uhum. Né? Mas muita gente precisou vir um amigo do Brasil, o Lotufo, que é um cabeleireiro assim, hoje super famoso, junto com a Karina, que Karina também é cabeleireira aqui. E eles conversaram comigo, eles falaram assim, cara, você tem um baita potencial, você está guardando tudo. Eu falei, mas eu não sei por onde começar. E aí a Karina falou, não, eu vou te ajudar aqui. Olha que legal. E aí foi daí que surgiu a questão das licenças, me ajudou, né? Eu trabalhei num outro salão onde ela trabalhava também, mas ela que me introduziu, ela que me ajudou nessa parte, né? E consegui as licenças, né? E fiquei, assim, muito feliz do tempo que eu trabalhei ali. Eu vejo que Deus coloca a gente nos lugares certos, na hora certa, para poder cumprir o propósito que Ele tem na nossa vida, né? Então, comigo foi assim. E hoje, eu ajudo muitas pessoas que chegam, poxa, como que faz isso? Eu não sei. Né? Não é porque você passou por dificuldade aqui que eu tenho que fazer ficar difícil para outra pessoa. Se eu posso fazer ser leve para ela, né? Por quê? Por que não fazer? Essa é uma chave, assim, bastante interessante. Infelizmente, eu já escutei muito isso. Mas isso é uma crença de escassez. Então, eu ralei, eu sofri, você precisa sofrer também. Foi duro para mim, tem que ser duro para você. Por quê? A pessoa, ela é um certo egoísmo também. Eu gostei do que você falou. Se eu posso deixar leve para o outro, que é o que? É uma abundância. Tem espaço para todo mundo, tem público para todo mundo. E esse fluxo gerando, você planta coisa boa, colhe coisa boa, você gera um fluxo abundante. Agora, essa escassez, não, tudo meu, não vou falar, porque se eu falar, ela pode pegar um clichê meu. É um medo desnecessário. Com certeza. A pessoa, quanto mais medo tem, mais ela fica presa nisso. Verdade. Então, assim, eu trabalhei em outros lugares, trabalhei alugando cadeira, né? Foi um desafio, meu marido sempre me impulsionando. O que é alugar cadeira? Para quem não conhece, né? Que a gente não é do aqui, quando a gente não pode ainda ter o nosso espaço, né? Porque o espaço precisa ter as licenças, então é tudo muito caro, né? Tem um custo.
Então, a gente aluga uma cadeira Dentro de um salão. dentro de um salão. Então, eu comecei assim, né, do domicílio, eu passei a alugar a cadeira, comecei lá no Intergarden e fiquei 1 ano lá. E eu queria continuar, é uma área muito boa, tem clientes maravilhosos ali, o Intergarden, o Indemia, mas eu precisava vir mais para perto de casa, porque estava muito longe, como eu estudava também, então... Uma correria, muita né? correria, né? E aí eu fiquei na área do Metroeste 1 ano e meio, e aí quando veio a oportunidade de eu montar o meu salão. E aí? E aí uma cliente sentou na minha cadeira e falou assim, nossa, eu tô fazendo meu cabelo aqui, mas eu não tô te vendo aqui. Eu tenho uma sala e eu queria que você fosse lá ver. Nesse dia que você estava alugando a cadeira, né? Você estava num outro espaço. Eu estava em outro espaço. E ela falou que te viu... E ela falou, nossa, eu tô te vendo em outro lugar, que coisa engraçada, e eu acabei de comprar esse espaço. Você não quer ir lá ver? Eu falei, vamos. E aí fui lá ver, e quando eu vi, aí eu vi aquele teto aberto, eu falei, várias janelas, eu falei, cara, era tudo que eu queria, assim, né? E aí fui conversar com meu marido, aí ele, Aline, pelo amor de Deus, é um salto muito alto. Mas a gente conseguiu dar esse salto, né? E foi importante. A ideia de Nova York veio por conta da estrutura da sala, né? Aquele teto aberto, parece um rooftop lá de Nova York mesmo. E aí eu falei, eu acho que o salão vai se chamar New York. Aí o meu marido, mas como assim? Por que Nova York? Eu falei, olha como que é isso aqui, olha a vista, tem tudo a ver com Nova York. Aí ele, tá bom, vamos pensar. Então a gente ficou 1 mês idealizando, vendo como é que ia ser, porque eu queria trazer a realidade de Nova York para Orlando. Né? E conforme eu fui falando com as clientes e tal, todo mundo, tudo a ver com você, Aline. Você gosta de Nova York, você conhece os lugares lá legais para ir em Nova York, então vai ficar muito legal. E aí, eu falei assim para o meu marido, né? Vai ter que ser um salão diferenciado, porque salão por salão tem muitos. O que a gente pode fazer diferente? Então, eu comecei a pesquisar o que poderia fazer diferente, né? E aí foi que eu trouxe a cadeira de massagem, né? Ela levou 70 dias para chegar, porque eu queria fazer algo inovador, algo diferente, né? Que não tem aqui. Lavar cabelo com a cabeça pendurada é muito ruim. Você poder lavar o cabelo desde você experimentou. Não, eu cheguei lá. É que eu tava esperando você terminar de falar, porque é muito legal essa história. Depois eu quero voltar para Nova York, me lembra disso. Eu chego lá, mami, para fazer o cabelo, plena, deitada, fazendo massagem. Eu falei, também quero. Também quero, porque realmente é uma experiência, né? E você tocou num ponto muito legal. As pessoas, elas muitas vezes olham o outro fazendo as coisas, querem copiar, não tem a sua originalidade, não tem a sua marca, a sua identidade realmente. E para fazer mais do mesmo, para quê? Todo mundo faz, qualquer esquina. Eu vou falar especificamente em outros estados, eu sei que não, mas aqui em Orlando tem muito, a comunidade brasileira é muito forte. Sim. Então, cabeleireiros e bons cabeleireiros você encontra em vários lugares. Agora, o X está toda uma experiência, qualidade de produto. Você tem que ter um diferencial, porque você não pode fazer a mesma coisa que todo mundo e querer um resultado diferente. Olha aí uma chave, né? Porque as pessoas, elas querem copiar o do outro e quer ter um resultado, assim, extraordinário. Hello! O que você faz de extraordinário para gerar um resultado extraordinário? E eu nunca tinha visto, não sei realmente se tem em algum outro lugar. Eu achei maravilhosa a ideia. É um conceito chiquérrimo. Eu pesquisei bastante, né? E aí eles montaram de acordo com como eu queria também. Então, foi algo, assim, novo, né? E eu falei, tem que ser algo para impactar, para chamar atenção, para ser diferente, né? Então, quem sabe aí mais para frente vão vir outros salões diferentes, com essa parte mais terapêutica, com várias cadeiras, né? Eu já tenho tem outras ideias. Outras ideias aí mais para frente. Que legal. Não, e realmente o seu trabalho, ele traz um diferencial, né? Quando você vê esse cuidado, começando no lavar o cabelo, a comodidade, a massagem, conforto, o ozônio, enfim, são diferenciais. Então, a pessoa começa a crescer, não é à toa, né? Sim. Quanto tempo tem o salão? 4 meses. Tem 4 meses só? 4 meses. Uau, que legal!
Apareceu na revista. Vou aproveitar e mostrar que a revista que você apareceu, arrasou. Aí aqui foi quando lançou o salão? Foi quando lançou o salão. Chiquérrimo. Como é que foi o coração? A hora que um monte de gente falou pra você, não dá, não consegue, aqui tudo é difícil, e é mesmo, mas qualquer lugar do mundo vai ser. Né? Tem desafios em qualquer lugar. E você persistiu. Como é que foi esse lançamento? Olha, eu queria, ao mesmo tempo que eu queria chorar muito, né? Mas eu me segurei bastante. Ainda mais que a inauguração foi na segunda e o meu visto foi aprovado no sábado. O anterior, no sábado? Anterior. Nossa, mas foi um presente, hein? Então foi muita emoção, né? Porque eu estava esperando muito tempo por isso. Eu já tinha ido em 4 advogados. Os advogados falavam que, não é possível, não tem como. Não, na sua área não tem como. E aí um dia eu orei e falei para Deus assim, Deus, eu preciso de um advogado como advogado do Brasil, que lute pela minha causa, né? E eu falei, é a última reunião que eu vou com advogado, porque eu também já estou cansada. Eu já fui em 4, esse é o 5º. Nossa. Então, vamos tentar. Uma brecha tem que ter, não é possível, Uhum. né? E aí eu fui no advogado e aí ela falou assim, eu vou lutar a sua causa, de acordo com aquilo que você tem. Uau. Aí eu falei assim, meu Deus, mas muitas dúvidas, né? Porque cabeleireira, eu tinha feito o curso de terapia capilar, mas uma área assim que eu falei, gente, será que é possível? Eu fiquei assim, né? Então, Deus fez tudo certinho. Então, E esse processo demorou quanto tempo do seu visto? na verdade, eu ainda estou em processo, ele foi aprovado. Não, ok, mas do que você decidiu... Tem, na verdade, o total agora tem 1 ano e 6 meses. Aham. Eu estou em processo. Mas já foi aprovado. Foi aprovado. Esse é que importa. Então... Chegar é o de menos. Já Sim, foi aprovado. Na verdade, eu só dei o passo de abrir o salão quando chegou o meu work permit e o social, né? Até porque a gente fica, Claro. vou e não vou, né? Mas foi assim, Deus tem o tempo perfeito, né? Às vezes a gente fica questionando algumas coisas, mas foi tudo na hora certa, né? Então, eu também queria estar com tudo certo para poder abrir o salão, né? Senão eu não estaria tranquila, né? Uhum. De não estar com tudo correto. Mas foi uma alegria muito grande de saber que é possível. Às vezes dentro da sua área, né? Não sei qual é você que está assistindo aqui, eu não sei qual a sua área, mas tem que pesquisar, tem que persistir. Eu sou muito de ir atrás, né? De saber. Não, mas não pode por quê? Eu ia tocar nesse assunto agora. Uma característica que eu percebo clara em você é não interessa o que as pessoas falam. Porque falaram que você não ia conseguir, falaram que cada hora era uma coisa que falaram pra você que não ia dar certo. Uhum. E você foi lá, foi e conseguiu. Então, muitas vezes a pessoa não consegue porque ela só desiste mesmo. As pessoas tá no caminho. Ela começa a ouvir vozes que não ajudam, vozes que seguram, vozes que falam não vai dar certo. É muito difícil, e não sei o quê, e não sei o que lá. E aí ela desiste. Na verdade, não é que ela fracassou, ela só desistiu antes. Ela nem foi até o final. Sim. E você fica lá, ó. É a segunda ou terceira vez que você fala sobre algo que você queria e falava, não vai dar certo, é difícil, olha pra você. Foi no visto, foi no salão. Que legal. Sim. E teve uma situação nesse meio tempo, porque minha filha veio e... eu estava com visto de estudante, era só incluir ela no meu visto. E quando eu fui entrar com o processo, a advogada falou, você vai precisar fazer um visto de estudante, porque ela já está perto de fazer o 21, aplica para ela não ficar sem status nesse período. Quando eu fui checar isso, a Carol já estava fora de status 2 anos e 18 dias. A escola não incluiu ela no meu visto. Eles emitiram I-20, e nem me falaram ainda, já tinha perguntado várias vezes, é só isso que tem que fazer, não precisa mandar nada para a imigração, não, é só isso. Nossa. Então, eu tive que entrar com um processo paralelo, a advogada falou, olha, eu já vi eles reverterem 1 ano de tempo, né? Fora de status. Fora de status. Agora 2 anos e 18 dias eu nunca vi. É um risco. Você quer tentar ou não? Eu falei, não, a gente vai tentar. E a gente tentou, aplicamos 5 extensões, mais o visto de estudante.
e foi aprovado. Uau! E a Carolzinha Ai, só ia entrar no meu visto se quando chegasse o work permit social, ela tivesse em status. Então, 2 semanas antes... haja coração. Coisas que só um imigrante entende. Gente. Se alguém que estiver assistindo a gente não é dessa realidade, sei lá, alguém no Brasil assiste, ou num outro, acho que qualquer outro país tem a questão da documentação, mas aqui, haja coração, né? As pessoas não entendem o que a gente passa por difícil. conta de um documento. E foi assim, 2 semanas antes, aprovou da Carol as 5 extensões e o visto de estudante. Nossa, 5 extensões. A advogada ficou assim, gente... 5 extensões, até eu que... 5 extensões. E aí, 2 semanas depois, foi liberado meu work permit, meu social, e já chegou o dela também. Nossa. Aí logo, 2 dias depois, abriu o salão. Né? Porque você falou que foi no sábado que chegou e na segunda... Não, aí levou mais 2 meses, aí veio a aprovação, né? E aí foi a inauguração do salão. Que delícia. Sim. Colheita, Deus é fiel, né? Deus É fiel. verdade. Mas você persistiu, porque ele é fiel. O problema somos nós que não somos. Sim. Quantas pessoas pedem as coisas para Deus? Aí ele vai e abre a porta. Não falando de religião, cada um tem sua crença, mas ele vai lá e abre a porta. Eu vou te dar essa oportunidade, filha. A pessoa vai lá e desiste. Deus não tem culpa. Ele foi fiel o tempo todo. Quem não foi, fomos nós. Eu sou testemunha de que a gente não pode desistir. Não tem até um videozinho, ou foto, né, do moço cavando Aham. e quase Diamante, chegando, né? No diamante, e aí a Desiste. pessoa às vezes desiste. Então a gente não pode desistir, porque Você não você sabe. não sabe o que próximo. é o próximo passo. Né? Então não é fácil, mas é possível. É possível. Também nunca ninguém falou que ia ser fácil. Sim. Né? A pessoa vem pra cá, às vezes com um sonho. Eu já levei minha mãe pra vários países, porque eu amo viajar. Todo país, eu tinha várias promessas de morar fora. Mas eu nunca pensei nos Estados Unidos, eu fui pra outros, eu achava outras coisas. Mas todo país que a gente chegava, dava, sei lá, uma semana, 15 dias, minha mãe, eu morava aqui, viu? Olha, tranquila. Eu falava, a vida de turista é linda, amor. Só que a vida real não é a vida de turista. Aí é para qualquer outro país, na Europa, no sul do Brasil não, na América do Sul, né? Argentina, Uruguai, toda aquela parte lateral. Ai, adorei o Uruguai. Nossa, mas a Argentina é gostosa. Não, mas cada lugar que ela ia, eu falava, mãe, você tá tendo vista de turista. Não, se Deus falar que aqui, para mim tá bom. Eu falava, você tá tendo vinda de turista. Chegou aqui, ela amou, se apaixonou, mas a gente nunca imaginou morar para cá. Nós viemos para cá depois de 5 anos. Mas nunca nem sonhei, né? Foi uma experiência muito forte, mas que a gente teve com Deus. Em 2 meses a gente estava aqui. Só que eu nunca esqueço disso, porque todo lugar que ela ia, eu tinha amigos, às vezes, no país, e aí facilita, porque o amigo te mostra a parte boa, o melhor restaurante. Ali você faz compras deliciosas, ali você conhece tal museu. Só que a vida real não é essa. E muitas vezes a pessoa se perde nisso. A pessoa vem para cá, pesquisa, né, Orlando ou qualquer outro estado aqui nos Estados Unidos, mas só pensa na parte boa. Ganha em dólar, só que ela esquece que ela também gasta em dólar. Sim. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou me distrair, vou passear, ter qualidade de vida. E dá para ter qualidade de vida mesmo. Mas junto com ela também vem algumas coisas no pacote. Você trabalhava o dia inteiro, você limpava a casa, fazia cabelo, estudava, cuidava de filho pequeno, uma filha longe, marido. São muitas demandas, muitos papéis, sem rede de apoio. Tem que cuidar de casa. Então, não é tão simples assim. Não é simples e eu vejo que muita gente chega aqui e desiste. Assim, eu vou ficar fora de status. O meu visto de estudante, gente, eu entrei no limite do tempo. Porque a gente não tinha condições na época de fazer, sabe? Então, a gente não desiste, procura ajuda. Se uma pessoa falou não para você, procura vai para outra. Boa. Vai atrás, corre atrás, porque sempre vai abrir uma porta, sempre vai abrir uma oportunidade. E se questiona, né? Como você falou, tá, mas o que eu preciso fazer? Não por quê. Sim. O que eu preciso fazer para ganhar um sim? Porque muita gente no primeiro não fala, então não dá, né? Fulano falou que não dá. Ok, e o que eu preciso fazer para dar?
Eu tenho um desafio. Eu não sei se é bom ou ruim. Na verdade é bom, né? Eu não aceito não. Eu tenho que fazer esse não virar um sim. O que eu preciso fazer para eu chegar onde eu quero chegar? Porque muitas vezes a gente não enxerga. A gente não tem informação, mas algum jeito tem. Com certeza. Tem pro outro, vai ter para mim também. Se você pode, eu também posso. Só preciso saber o que eu preciso fazer. E muitas vezes a pessoa quer o objetivo, mas ela não quer pagar o preço. E o pagar o preço, muitas vezes, não é de dinheiro. Às vezes, o pagar o preço é o preço do processo. Porque eu imagino que a Aline de hoje é muito diferente da Aline de 8 anos atrás. Com certeza. O que você acha que mudou? Ai, mudou o amadurecimento, né? Eu era muito briguenta, né? Eu tenho um temperamento muito forte. Então, eu criava... Com essa carinha? Essa carinha. Acho que a gente vai moldando, né? Tô vai brincando. aperfeiçoando, assim, cada dia mais. Mas eu era briguenta. Tipo, eu não deixava ninguém tirar desaforo comigo, né? Eu respondia na hora. Hoje eu já paro, já penso, já vejo se aquilo realmente... Se às vezes Será que justifica, né? Para que tem brigas, tem guerra que não... Para que eu vou fazer isso? Sim, Maturidade, eu né? posso A maturidade. mostrar o contrário, né? Igual falava pra mim, você não leva jeito pra decoração. Olha a sua sala como que é. Na época, quando eu tinha a sala. Olha a sua sala como é que é. Eu falei, tá bom. Só que foi o que deu pra fazer naquele momento. A gente, às vezes, na escassez, tenta fazer o nosso melhor com aquilo que a gente tem. Perfeito. Mas fez. Mas fiz. Aline, feito é melhor que perfeito. Tem gente que tá esperando o dia perfeito, que eu vou inaugurar a sala maravilhosa. Esse dia perfeito chega nunca, ela passou a vida inteira e não fez nada. E provavelmente quem te falou isso não deve ter feito nada. Porque quem faz, quem põe a mão na massa, ou quem já passou pelo que você está passando naquele momento da sala, não falaria isso. Observa. Normalmente quem critica muito, quem fala muito é quem não faz. Quem espera estar tudo perfeito. É o que você falou, você está dando o seu melhor com o que você tem na mão. Step by step. E depois aquela salinha se transformou e vai aumentando, e vai melhorando, e vai mudando, e vai crescendo. Né? E muitas vezes as pessoas perdem a oportunidade de ficar calada. O que edifica um comentário desse? Aí você olha a vida de uma pessoa dessa, a grande maioria não conquistou nada. É triste. Pode observar. Isso, né? É triste. Porque aquele que conquista, ele fala assim, nossa, legal aqui. Olha, eu tenho uma sugestão. O que você acha disso? Vi tal coisa, lembrei de você. Se você precisar de tal, eu posso te ajudar. Agora, a pessoa que não faz nada, ela é boa para criticar, porque ela não é boa para fazer, né? Sim, verdade. E aí, hoje, eu atendo, né, várias mulheres que são designer, e aí entra lá, uau, mas quem foi o designer que assinou isso aqui? Eu falei, foi eu. Que legal, que legal. Né? Porque eu fiz o meu melhor. E aí, para trazer a realidade, né? Eu não quero contar muitos detalhes, porque eu quero que quem estiver aqui em Orlando, ou quem vier do Brasil, eu quero também que meu salão seja um local de ponto turístico. Olha que legal. Então, eu vou deixar um Insta aqui na legenda, vou deixar o Insta do salão para o pessoal conhecer. Com certeza. Que legal, gostei dessa ideia. Quero que seja um ponto turístico, gostei disso. Sim, para ser diferente, né? Você às vezes não vai poder ir em Nova York, mas aí você vai ter a sensação de estar em Nova York. Agora, falar em Nova York, o sonho daquela menina que viu os filmes, aquele táxi amarelo. Ai, como é que foi, Aline, chegar em Nova York? Eu chorei muito, né? Não, você até deu... Porque assim, o ano que a minha filha nasceu, ela estava com dias quando aconteceu aquele acidente lá, né? Do Setembro 11, das Torres Gêmeas. Então, eu chorei muito. Eu estava de resguardo. Eu não sei se eu estava muito sensível naquela época. Mas é porque foi atrás. terrível mesmo, né? Mas eu lembro, eu vendo aquilo e chorando, me emocionando. Então, quando eu fui em Nova York a primeira vez com os amigos, foi incrível, assim. Eu olhava e falei, eu tô dentro do filme, né? Vendo aquelas luzes ali na Times Square, Eu falei, ai, meu Deus, eu não quero ir embora daqui. Eu ainda tenho o sonho de morar lá. Sério? Sério. Eu tenho essa vontade. Eu falei com meu Aquele marido, frio. eu quero tirar um tempo, assim, para ficar em Nova York, curtindo mesmo, vendo todos os cantinhos, né? Inclusive, mês que vem eu tô em Nova York. Ai, que delícia! E desde então, você já foi quantas vezes para lá? Eu vou a 9ª agora. 9ª vez? Gosta mesmo. E eu tenho Nova York tatuado. Nossa, também. mas gosta mesmo. Eu gosto É uma coisa mesmo. interessante. Eu nunca tive sonho de morar aqui, né? Eu ia para outros países, adoro a Europa e tal. Mas eu te perguntei como foi para você, porque eu que nem tenho esse sonho. A hora que eu cheguei em Nova York, eu falava,
A mesma, eu tô num filme, tô no Central Park. Deitei na grama assim, falei, tô no Central Park. Umas coisas bobas, né? Andando na rua, falava, eu tô em Nova York, tô na Quinta Avenida. Meu Deus, como assim? Porque era tão distante da minha realidade. E os táxis? Tudo amarelinho. Eu não sou... É o que eu tô te falando, não era um sonho. E eu fiquei encantada. Eu imagino você que desde pequena tinha esse sonho. Como é bom realizar sonhos. E mês que vem eu vou realizar mais um sonho. Então, compartilha. Eu sei que vai passar depois, mas não tem problema. A gente vai fazer a propaganda do salão no telão de Nova York. Que top! Na Times Square. Na Times Square. Que top! Então, é bom quando o pessoal for assistir, provavelmente já vai ver um Reels, já vai ver um vídeo seu lá sobre essa experiência. Que legal, que legal. Tô bem animada, assim. Né? Bem animada. Imagina o coração. Aquela criança que via os filmes e hoje aparecer lá. Não, é demais, é demais. Como é bom realizar sonhos, né? Muito bom. Porque isso te dá um combustível pro próximo, que vai te abastecendo para um próximo nível, para um próximo nível. Como é bom olhar para trás. Quando você olha para trás, qual o sentimento que vem? Eu era uma criança totalmente improvável, né? Então, olhar pro meu passado, eu vim de um lugar muito humilde, né? E ver onde eu tô hoje, né? CEO de um salão, né? Com 7 funcionárias, 7 meninas, assim, de ouro, sabe? Vendo tudo que Deus tem acrescentado na minha vida é muito gratificante, sabe? Porque eu não imaginava estar onde eu cheguei hoje, né? É demais para mim. Coisa boa, me emociono muito, Coisa boa. Olhar para trás e ver que você conquistou. Sim. Mas só conquista quem persiste. Com certeza. E quais foram os seus maiores desafios nesse período? Maiores desafios, assim, medo, né? Medo de ter que voltar para trás. Medo de... Nesse tempo eu perdi também, enquanto eu estava aqui, né? Esses anos, o meu pai faleceu e eu estava aqui. Minha avó materna, meu avô paterno, minha avó paterna. Muitas pessoas partiram. Muitas pessoas, assim, que eu amava muito, né? E não pude voltar ainda, né? Acho que ano que vem que eu vou ao Brasil. Então, muito difícil, muito difícil. Tem um preço, né? Tem um preço. A gente paga um preço para estar aqui, né? Mas vale a pena, porque desde o momento que a gente quer o direito de ir e vir, tem que fazer certinho. Né? A gente tem que fazer esse sacrifício, ver o futuro dos meus filhos também, né? Hoje, ver o quanto que o Marcelo evoluiu, já está vai fazer 16 anos e traduz tudo simultaneamente. Então, a gente vê assim, o quanto valeu a pena o investimento na vida deles, né? Ver o quanto que a Carol tá indo bem também, né? Tá com os planos aí de ir pro exército, né? Vamos ver. Uau. Aqui. Ai, meu coração. Mas ver o quanto eles estão evoluindo, estão crescendo, né? Estão independentes financeiramente. Acho que isso é muito importante, né? Porque a minha menina hoje, ela tem uma BMW com 21 anos. Top, né? No Brasil, acesso a gente brinca com ela, né? Se ela estivesse no Brasil... Para conseguir um golzinho, um Celta. Um Celta. É uma luta, não é simples. Não é simples, mas a gente consegue ter coisas aqui que no Brasil a gente não teria que ralar. Não rala, né? Acho que nem ralar. Porque ralar que rala também. Rala. Mas acho que o acesso realmente não dá para comparar, né? O desafio do acesso. Não dá. E a questão do imposto também, né? Eu acho que é uma das coisas que mais levam, né? O dinheiro. O imposto é muito alto. Porque aqui você consegue fazer o dinheiro render. Sim. Aqui só tem um desafio, eu acho, nos Estados Unidos. É o tiquim, sabe o que é o tiquim? De tiquim, você faz um bom dinheiro. Faz uma limpeza de casa aqui, fez uma unha ali, cortou uma grama, pôs um piso de tiquim. Mas de tiquim, dinheiro vai também, hein? Sim. Pensa num dinheiro que vai. E um dia de trabalho aqui faz muita diferença. Rende, né? O dinheiro rende, eu acho. Não, mas se você também não trabalha aquele dia, vai fazer falta no final do mês. Então, é importante você não deixar... É claro que você tem que tirar teu dia de descanso também, né? Não é só o dinheiro. Mas faz falta. Pro imigrante
grande faz falta um dia de trabalho. E Aline, o que você pode me dizer? Você falou que está casada há quase 18 anos, mas já conhece seu marido, né? Está com ele há 20. 20 anos, não são 20 semanas, nem 20, né? 2 anos. São 20 anos. 2 filhos nesse meio do caminho, mudança de país, várias situações. E eu vejo muitos casais que os desafios são tão grandes aqui que ou eles se unem muito, eu já vi muitos casais, ou se unem ou separa. O que você me diz? O que você pode compartilhar com a gente que foi o segredo para esse casamento de 20 anos? Acho que a gente não pode desistir. Eu sou muito de não desistir, né? Eu acho que a gente... separação pra gente, essa palavra, a gente sempre conversou muito sobre isso, porque, assim, eu preciso fazer ele feliz e ele precisa me fazer feliz. Então, nesses anos todos, a gente trabalha para isso, para estar feliz, um fazendo o outro feliz, né? E muitas vezes os casais desistem muito fácil. E, vou arrumar outra pessoa. Gente, outra pessoa vai ter defeitos. Outra pessoa, até porque você também tem, eu sempre falo, eu não posso cobrar do outro o que eu não posso entregar. Sim. Então, eu vou cobrar dele a perfeição, mas eu não tenho perfeição para entregar. Como é que é injusto isso? São 2 imperfeitos tentando alcançar a perfeição, né? Então, a gente não pode desistir um do outro. E a gente tem que se unir. Quanto mais unidos a gente estiver aqui, né, a gente tá fora, a gente já não tem pai, apoio. Não tem mãe, já não tem ninguém. Então, foi aí que a gente se ligou cada vez mais para poder juntos, né, conseguir chegar nos nossos objetivos. Casamento não é fácil, gente, não é fácil, mas é possível. Mas você tem que querer fazer e ele tem que querer também, né? Acho que conversar... Isso não está me agradando, não estou feliz com isso, vamos tentar ajustar aqui, ajustar ali. E daí a gente consegue, né? Qual foi o maior desafio aqui com relação ao casamento? Então, quando eu vim do Brasil, a gente estava com muito problema no casamento por conta da empresa. Porque lá eu queria fazer a minha área e ele queria que eu ajudasse ele na empresa dele. Então, a gente trabalhava junto... né? Mas eu já não estava querendo trabalhar junto mais com ele. Então, aqui foi ótimo para o nosso casamento também. Porque o Maicon seguiu a vida dele, a parte de trabalho dele. E eu fui seguindo a minha parte profissional. E estava faltando isso no nosso casamento. Porque muitas vezes o marido e a mulher trabalham juntos e estão sobrecarregados. Por quê? Trabalhando junto, em casa junto. Tudo junto, chega uma hora que a gente não aguenta. A gente também precisa... ter o nosso lado. Hoje, ele me ajuda muito em muita coisa no salão. Eu ajudo ele, faz assim, faz assim. Até porque de fora, às vezes, tem uma outra visão, tem um insight, tem ideias. Claro. Então, acho que os 2 segmentos podem dar certo. Eu já vi casais que trabalham junto, moram junto, faz tudo junto, e estão super bem, e tá tudo bem. Você não quer dizer que você seja obrigada a se adequar a essa dinâmica. E já vi casais que têm vidas completamente diferentes, profissionalmente falando, e super se ajudam. E tá tudo bem também. Sim. O importa é a dinâmica do casal. Como aquela família se adequa. Porque, às vezes, o fato de você ver um outro casal assim, não quer dizer que essa realidade precise ser a sua. Porque, já viu que muita gente fala, não, mas fulano trabalha em família, é perfeito. Não, fulano trabalha em família, é péssimo. Essa história do fulano não quer dizer que precise ser a sua. Você precisa descobrir a sua melhor maneira de lidar. Claro, e às vezes no trabalho assim a gente acaba tendo não é brigar, mas o copo tá cheio, aí acaba falando não queria fazer desse jeito, não sei o quê, acaba levando aquilo para casa. Então não é legal isso, né? Então, para o nosso relacionamento foi melhor ele estar na área dele, fazendo o trabalho dele, eu estar na minha área, fazendo o meu. E os 2 se apoiando. Os 2 se apoiando. Legal. A gente não decide nada sozinho, a gente decide tudo junto, né? E tudo, revista, o salão, tudo a gente conversou antes, sabe? Ele me ajudou muito. O meu sapato também, que eu usei, que eu tô vendo aqui, que é um táxi. O sapato é um táxi. Que legal, Foi é ele verdade. que me ajudou a escolher. Quando eu vi ele sapato, ele ali, esse sapato é sua cara. Nossa. Né? Então, são detalhes, assim, coisas tão... Vou deixar aqui, só a gente viu, né? Vou deixar aqui, ó, não sei se tá no ângulo.
Pessoal, me ajuda aí. Arruma esse ângulo aqui pra mostrar o sapato. Muito criativa, adorei. O sapato é um táxi, né? Que legal. Então, detalhes que fazem a diferença. E né? personaliza, né? Você falou, minha cara. Eu fico imaginando, como que eu ia usar um sapato assim? Porque cada um tem uma identidade. Isso é maravilhoso. E aí ele te conhecendo também, fala, Aline, sua cara. Isso é muito legal, essa parceria, né? É legal, é muito legal. Respeitando o jeito, a individualidade do outro. Então me conta, Aline, depois você passou por várias coisas, você foi atender no salão, num outro salão. Como é que são os produtos daqui? Como é que são as coisas? É muito diferente? Você usava os produtos do Brasil, os produtos daqui. Como é que foi essa adaptação? Hoje dá para fazer um mix, né? Porque tem os produtos do Brasil aqui também. Inclusive, eu trouxe uma lembrancinha para você. Ah, da muito Trust, obrigada! Chiquérrima! Adoro essa marca. E a gente vai misturando também com aquilo que tem aqui. Adoro, reconstrutor! Arrasou. Sim. Inclusive, eu ganhei um reality da Trust. Como assim, reality? É um reality, 3 dias confinados, numa casa Não, com conta 30 isso. cabeleireiras. Meu Deus, como assim? Sim. E fazia o quê? A gente, nossa, almoço, café da manhã, tudo assim na mão, maravilhoso. Mas fazia o quê no reality? Então, aí a gente tinha uma competição, na verdade, né? Aí a Gisele Quintino, que apresentou e fez o cabelo do jeito que a gente tinha que montar. E aí eu e mais 2 meninas, uma venezuelana e uma colombiana. Imagina. E a comunicação? A comunicação para poder desenvolver aquele cabelo e ganhar o campeonato dentro do reality. Então foi um reality show, um campeonato de cabelo. Foi, de cabelo. Que top! E aí Que legal! Como é minha que... equipe ganhou. Como é que a pessoa com sai toda do Brasil e vem para os Estados Unidos participar de... Nossa, maravilhosa. Sim, então foi muito legal. E no final, né, o pessoal gritava, favela venceu! Meu Deus! Porque começou do Rio, né? Entendi. Então, Não, e olha que legal. Outra chave que eu vejo de você é a ousadia. Não dá por quê. Como que eu faço? Eu vou persistir. Não dá desse jeito, vai dar do outro. Eu fui em 4 advogados, vou no 5º. E também faz um time com culturas diferentes, falando como, né? Como se entendeu nesse time. Foi difícil pra falar, assim, uma entender a outra. E quando elas não me entendiam, eu chamava a tradução. Ai, que Vem agonia. aqui. Não, E eu vamos fazer fazer assim, o cabelo assim, e ó, tal. o desenho tá aqui. Vamos lá, a gente vai conseguir, a gente vai Que ganhar. legal, maravilhosa. Histórias, né? Quantas histórias. Muitas histórias. Coisa boa. A Aline ficaria horas aqui conversando com você. Mas o tempo urge. Mas foi maravilhoso. A gente pegou vários insights sobre persistência, não aceitar o não, simplesmente ir atrás. Não dá porquê, ir para um próximo nível, passo a passo. Fazer o melhor com o que tem na mão. Olha quanto aprendizado a gente teve aqui. Uau. Persistência, comunicação do casal, se respeitar dentro das suas individualidades, dentro do seu universo, das suas demandas. Top! Muito bom, muito bom. Quer deixar alguma consideração? Então eu vou deixar também aqui o Insta do salão para as pessoas terem essa experiência que eu amei, particularmente amei, foi bem legal. E quer deixar alguma consideração final? Sim, vou falar assim para vocês não desistirem dos sonhos de vocês. É possível, basta você acreditar. Acredita em você. Eu não acreditava em mim e hoje eu acredito. E eu sou muito feliz com tudo aquilo que Deus me ajudou a conquistar até aqui e creio que eu vou conquistar muito mais. Maravilhosa. Você falou uma coisa muito boa que a gente vai fechar com isso. Você falou, eu não acreditava em mim. Isso é muito, essa é a importância também de realizar sonhos que sejam pequenos. Porque você conquistou um sonho pequeno, você falou, é possível. Acho que eu consigo o próximo. Isso também vai te dando forças para trabalhar até a sua crença de capacidade, porque isso é moldável. Então você falou, poxa, eu não acreditava em mim. Agora você olha para trás, imagina a gratidão, o orgulho bom no sentido de, puxa, eu consegui. Então, se você conseguiu aquilo, os próximos passos vão ser cada vez mais fáceis. Porque, vamos dizer assim, o pior já foi. Você conseguiu coisas muito mais desafiadoras. E aí, hoje, o que lá atrás era muito impossível para vocês, falar, eu perdi noite de sono por causa disso, resolvo tão fácil. Porque é step by step. Então, pequenas realizações trabalham também a sua crença de capacidade, que agora você fala, yes, consegui essa, vou pro próximo. Né? Então, o seu potencial, a sua capacidade. Você fala, yes, consegui isso, quero outra coisa. Consegui uma cadeira
Tava atendendo em casa. Consegui uma cadeira, alugar uma cadeira no salão. Top! Opa, peraí, consegui uma salinha pequenininha. Yeah! Agora eu tenho o meu salão. Ah, o meu salão é o único que tem a cadeira maravilhosa. Vou contar vocês aí. Não tô ganhando nada pra isso, tá? Deveria, inclusive, fazer um merchan. Mas vale a pena. Quem tá em Orlando, vai que é deliciosa. Aquela cadeira. Ah, o cabelo fica maravilhoso. Acho que o cabelo fica até mais maravilhoso porque você relaxa tanto. Com certeza. É uma experiência maravilhosa. Muito obrigada pelo seu sim, por estar aqui compartilhando com a gente. Foi muito, muito bom. Muito enriquecedor. Eu sempre falo que são episódios semanais. Se a pessoa pegar um insight e aplicar naquela semana, não tem como a vida dela ser igual. Com certeza. Porque aqui nessa cadeira aceitam pessoas normais, como eu e você, histórias reais de superação, de dor, de desafio, mas de vitória. Porque essa é só o começo de uma grande história que está por vir, tenho certeza. Obrigada. Falei pra vocês que ia ser bom. Então pega um insight essa semana e já coloca na prática. Porque lembre-se, você pode sonhar, você pode realizar. Aquele que te deu a visão vai te dar toda a provisão. Bye, até a próxima. Viver, sonhar, crescer, amar, cair, se levantar, sacode a poeira, dá volta por cima e começa de novo.